aliás, ele teve diferentes formulações do inconsciente coletivo ao longo da vida dele, né? No começo parece que ele falava mais nesse sentido, né? De imagens já inatas, né? De uma pessoa nunca viu, sei lá, um leão, né? E aí sonhou com um leão, né? Depois ele foi mudando esta visão, né? Então falou, não é que a pessoa nasca já com uma imagem formada no seu interior, né? O inconsciente coletivo seria mais uma estrutura, uma forma de estruturar a partir das imagens que entram, né? Do que já de algo que estivesse, por dizer assim, montado dentro, né? Eu gosto muito da imagem que eu já trouxe algumas vezes aqui no programa, de que o inconsciente coletivo seria um grande armário com muitas formas de bolo, né? Redonda, quadrada. Eu tenho a mesma forma que você, aquela redonda, diâmetro 22, a redonda, diâmetro 15. Só que para sair um bolo teria que ter o conteúdo, e o conteúdo é sempre pessoal. Então a gente pode ter um formato muito parecido, mas o conteúdo vai ser sempre pessoal. O teu bolo vai ter mais açúcar que o meu, pode ter 22 milímetros de diâmetro, mas ele vai ter mais açúcar ou menos açúcar, enfim. É mais por aí, efetivamente. Que esse foi o final, né? Eu acho que veio dessa ideia de como aquele indivíduo teria desenhado algo que nunca teria visto, e foi caminhando nesse sentido, onde seria a forma das coisas e não o conteúdo. Exatamente. Né? O Nel pergunta o seguinte: falar durante o sono tem a ver com sonhos? Ou a pessoa está louca mesmo? Não, nenhuma coisa nem outra, né? Né? Até parece ser, eu não sou neurologista, então eu falo um pouco por alguma coisa que eu li, alguma coisa que eu ouvi, né? Mas parece ser que quando a pessoa fala no sono, não está falando durante a fase de sono REM, está falando durante o sonho. É outro funcionamento neurológico que não é do sonho, né? Que é aí que a pessoa fala. Então não teria nada a ver necessariamente. Não. Mas veja, né? Tem um mecanismo durante o sonho REM que inibe os movimentos musculares do corpo, né? Isso acontece porque senão a gente atuaria os sonhos, né? O sonho que estou passeando, aí eu levantaria da cama e seria perigoso, né? Então é um mecanismo neurológico que desconecta os músculos do cérebro, né? Os únicos músculos que ficam conectados são os olhos. Por isso, quando se sonha, temos movimentos dos sonhos. E parece ser que estes movimentos dos olhos, quero dizer, né? Acompanham o que a gente está enxergando durante o sonho, né? Tem experiências com sonho lúcido muito interessantes, né? Agora, então, sobretudo com pessoas de idade avançada, às vezes há falhas nessa conexão, né? E às vezes a pessoa que sonha faz alguns movimentos do sonho, né? Até pode se levantar assim, pode cair da cama, e é porque falha essa desconexão do cérebro e a pessoa então atua o que está sonhando. Num caso assim, talvez sim que uma fala poderia ser uma fala de um sonho, mas isso não é, estatisticamente não é o mais comum, menos em pessoas jovens. O mais comum seria num outro estágio do sono, não seria durante o sonho. Agora, pessoas de várias idades relatam que têm sensações corporais depois de ter sonhado. Então, depois que acorda, brigou com um leão, por exemplo, e sente muita dor no braço, ou muita dor nas costas, ou dor na mão, exatamente na mão que foi pegar o leão no sonho. Já ouvi vários relatos desse tipo, já tive essa sensação às vezes, né, de alguém pôr a mão no meu ombro e depois acordar com aquela sensação física da mão no ombro. O que seria isso? Veja, claro, a suspeita, diríamos, seria, bom, eu sonhei que me mordia um leão no braço, eu tensei o músculo, né, e aí quando eu acordei, eu sentia dor, né? Mas segundo esse fato, né, que o braço está muito mais relaxado quando estamos sonhando, o motivo seguramente seria outro. Eu não sei qual é, mas
seria bom de pesquisar isso, né? Seria interessante pesquisar. Porque muitas imagens, né, elas ficam durante o dia com a pessoa. Então, Sim. às vezes isso poderia não acontecer durante Sim. o sono, mas a hora que acorda e lembra do sonho, Sim. talvez isso provoque uma tensão por medo, uma tensão por estresse, enfim. De fato, o que sim é verdade é que os sonhos têm, principalmente, as sensações são visuais. Mas às vezes aparecem também sensações auditivas, a gente ouve coisas, né? E às vezes também tácteis, né? Que pode ser até dor, né? Ou tacto mesmo, né? Mesmo que o que predomina normalmente costuma ser visual, né? Podemos pensar assim, né? Que mesmo que não há uma tensão muscular, a gente experimenta assim uma sensação muscular, né? E talvez por isso a gente depois pode lembrar ese tipo de sensaciones cuando acorda, né?